Eu acho que a gente precisa começar a silenciar homens, a matá-los silenciosamente. Você conhece a geração Sedal e toda a interferência que ela faz na sua vida? Ou fazer um upgrade nesse movimento, ou criar um novo movimento. Pregando a vingança. Por envenenamento. Entendeu? A gente precisa, com o nosso jeitinho de mulher, acabar com essa porra dessa palhaçada de tá acontecendo há milênios. Você sabia que esse ódio está previsto em lei? Já ouviu falar da Sedal? Você vai se assustar no quanto ela interfere no seu dia a dia, muitas vezes de forma nociva. Conhecendo a Sedal, você vai entender que está sendo vítima de um plano que está sendo imposto a você, mesmo sem sua autorização. A Sedal é a Convenção sobre Eliminação de Discriminação contra a Mulher, um tratado internacional que teve a sua totalidade aplicada no Brasil em 2002. Países como Estados Unidos não ratificaram a Sedal, diante dos problemas que ela poderia trazer. E trouxe. Situações do dia a dia onde o cidadão comum não consegue entender o motivo começam a fazer todo sentido. Frenesi que envolve o feminicídio, homens inocentes sendo jogados na cadeia sendo totalmente injusto. Entendendo a Sedal, tudo se explica. A Sedal é um documento que contém 30 artigos, sendo um mais nocivo que o outro, como o artigo 4º, que prevê o quê? Aspas, medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres não se considerará discriminação na forma definida nessa convenção, mas de nenhuma maneira implicará como consequência a manutenção de normas desiguais ou separadas. Na prática, o que isso quer dizer? Leis como a Maria da Penha tratam todos os homens como agressores em potencial, penas mais pesadas para os homens, paternidade se torna descartável, cotas e privilégios para as mulheres, tolerância com falsas acusações, homens presos injustamente sem que o juiz ou o agente público responda por isso, e a cereja do bolo vem no final do artigo. Essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade e oportunidade de tratamento houverem sido alcançados. Por isso, inflar estatísticas é fundamental. Não interessa mostrar queda de feminicídios. Fazer propaganda diária de incentivo às mulheres denunciarem os homens por qualquer coisa é fundamental para dizer que a violência doméstica está aumentando. E com isso manter a narrativa de desigualdade. Se admitirem que a igualdade já chegou, ou já virou vantagem, perdem os privilégios. Entendeu? A maioria dos países assinaram a Sedal, mas na hora de colocar em prática, anularam inúmeros artigos. Justamente para quê? Não destruir as famílias, não promover promiscuidade, não desmontar completamente os seus padrões culturais. Mas no Brasil, em 2002, na transição do FHC com Lula, todas as reservas que existiam foram revogadas. Depois o STF entrou na jogada e consolidou a Sedal como uma norma supralegal. Fica abaixo apenas da Constituição, porém acima de todas as leis ordinárias. E o resultado disso? Quando se discute constitucionalidade da Lei Maria da Penha, aplica-se a Sedal. Quando se inverte o ônus da prova a favor da palavra da mulher e anula a presunção de inocência dos homens, aplica-se a Sedal. Quando se criam cotas preferenciais no judiciário para cargos políticos, sempre a Sedal é usada como escudo. Notou como interfere diretamente no seu dia a dia? E muitas vezes de forma negativa? E aqui deixo claro que sou totalmente a favor também de homens e mulheres terem os mesmos direitos e deveres. Porém, podemos comentar os efeitos que isso trouxe. Segundo o IBGE, 70% dos divórcios são solicitados pelas mulheres. Não só nos casamentos, os relacionamentos da geração Sedal dificilmente são duradouros, e isso tem causa. Uma das diretrizes da Sedal são as tais medidas afirmativas. Mulheres são o tempo todo retratadas como guerreiras, vítimas históricas, maravilhosas, que podem tudo, que elas merecem melhor e não podem se contentar com pouco. Já os homens são apresentados como opressores, agressivos, desnecessários e descartáveis. Na prática, o homem real com quem ela se relaciona nunca estará à altura desse padrão idealizado por ela. Qualquer frustração vira motivo para romper, denunciar e descartar. Ela acaba não tendo noção do que ela realmente é, achando que é muito mais do que apresenta. Acreditando que está em um nível tão alto, os homens de fato estão no nível dela, ficam pequenos diante da alienação que ela sofreu da realidade. Uma das teóricas que deram base para a Sedal foi a socialista Alexandra Kollontai. Fez um famoso manifesto que orienta que o feminismo prega que a família e a religião escravizam as mulheres. Elas deveriam ter vários homens durante a vida e que o filho tem que ser responsabilidade do Estado, não da mãe. Aqui está um ponto central. A estrutura legal foi montada para transformar o homem, pai, em mecanismo de transferência de renda. Em 2022, mais da metade dos divórcios foram solicitados pelas mulheres em casais que tinham filhos menores. A guarda desses filhos vai quase que automaticamente para as mães. E você pode me dizer que existe o mecanismo da guarda compartilhada. Porém, o judiciário resolveu esse problema para as mulheres, criando o endereço referencial, o qual torna a guarda compartilhada nos mesmos efeitos da unilateral. Processos de pensão alimentícia dobraram em 5 anos no Brasil. Os pais revoltados não conseguem entender o motivo do arbitramento daqueles valores altos de pensão. Essas medidas afirmativas fazem das mães recebedoras de pensão olhar os homens como se fossem sonegadores ou despreocupados com as crianças. Mas eu queria ver elas tendo que entregar 30% do seu salário ou rendimento para os pais. De fato, os homens odeiam pagar pensão, mas elas também odiariam se
se tivesse que pagar. Nada mais é do que uma transferência de renda, mesmo para aquelas que engravidaram de pais pobres, que recebem R$ 500. Não deixa de ser uma transferência de renda de pobre para a mãe. Sendo que na prática o privilégio de ter a guarda dos filhos obriga as mães a colocar as crianças em colégios às 8 horas da manhã e buscarem às 6 horas, terceirizando a criação, sendo que ela se torna mãe em finais de semanas alternados, visto que 2 finais de semana do mês é do pai. E as professoras dos colégios se tornam mais mães do que as próprias mães. Quando somamos isso a benefícios focalizados em mães, chefes de família, que é a Bolsa Família, auxílios específicos, programas para lares monoparentais, temos um tripé: renda de trabalho do pai, pensão alimentícia, benefícios estatais direcionados preferencialmente para as mães. Dentro de tudo isso, que ancestral estimula as mulheres a odiar e desprezar a maternidade tradicional, repugnar o casamento estável, normalizar a promiscuidade sexual, colocam seus interesses na frente dos interesses dos próprios filhos, apontam os homens como causadores de todos os seus problemas, implantam uma igualdade que, na prática, privilégios a favor delas, banalizam totalmente a importância do pai na vida dos filhos, deixa claro que a CEDAW nada mais é que uma ferramenta de desmontar famílias, concentrar poder no Estado e transformar o homem em um mero financiador descartável. Mas a grande covardia de tudo isso é que a igualdade iria vir sem que toda essa vingança contra os homens fosse imposta. Antes da Segunda Guerra, o mundo tinha evoluído muito pouco, e somente quem tinha acesso às profissões privilegiadas, dependiam de força física, era quem tinha dinheiro. Só existia médicos, engenheiros, advogados ricos. Não existia diferença entre gêneros, mas a diferença era social. Quase que a totalidade das vagas de emprego eram braçais, insalubres, sem direitos trabalhistas, cargas horárias enormes e retorno financeiro mínimo. Os homens poupavam as mulheres dessa tortura, aguentando tudo isso para o que estava dentro das suas possibilidades para o conforto da sua família. Depois do avanço tecnológico e social pós-Segunda Guerra, toda essa evolução de igualdade de direitos naturalmente iria ser implantada. Veja que, após 1822, o Brasil era uma colônia. Quem conquistou o nosso território foram os homens através de guerras. Os homens também queriam dividir esse fardo de morrer em guerra com as mulheres. Porém, não era possível, por uma questão biológica. E por isso, eles poupavam as mulheres de ir na guerra. Elas ficavam em casa. Logo após conquistar a nossa independência, a primeira eleição de voto direto, não podiam votar com mulheres, analfabetos, mendigos e menores de 21 anos. Apenas 15% da população era alfabetizada. Logo, votar não era um privilégio dos homens, mas dos ricos novamente. Conforme os homens começaram a participar mais das eleições, logo trouxeram as mulheres também para votar. E sabe como isso aconteceu? Veja o relato da primeira mulher que exerceu o direito ao voto no Brasil. Eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido, que empolgou-se com a participação da mulher na política brasileira. Não foram os homens que proibiram as mulheres de votar. Os homens eram proibidos também. E quando conquistaram esse direito, eles mesmos trouxeram as mulheres para votar. Outro momento de virada para a liberdade das mulheres foi a invenção dos contraceptivos. Foram inventados pelos americanos em 1950, chamados Joe Rock e Gregory Pickens. Estava todo lá. Inclusive aquela líder famosa, uma feiozinha, que Frida Betty estava lá, e foi ela que falou na hora que eu comecei a falar, uns 10 minutos de fala, ela me interrompeu e disse: doutor, o senhor acha que nós lutamos a vida inteira para ter a decisão na nossa mão de fazer ou não fazer filho? O senhor acha que a gente vai abdicar isso? Quando o homem disser que está tomando pílula, a gente vai acreditar? Vocês sabem o que vocês são, o que vocês merecem, para ter credibilidade e jurar que estão usando pílula somente para fazer a transa e ir embora e deixar conosco a responsabilidade, dizer que a pílula faltou. Eu fiquei atordoado porque as outras mulheres se levantaram também. Disse, que pílula masculina nenhuma. Eu não entendi muito bem. Ela estava reivindicando para si, nós mesmas, a decisão de engravidar ou não. Engravidar, quem vai tomar pílula somos nós quisermos ficar grávida, paramos de tomar. Sair pelo fundo. CLT também foi feita através de políticas públicas de um político, não de uma política. Quem foram os brasileiros enviados para lutar a Segunda Guerra para não deixar o mundo se tornar um monopólio comunista? Os homens. E por fim, nunca houve uma guerra entre homens e mulheres onde as mulheres conquistaram alguma coisa. Sempre foi em comum acordo com os homens. Então não é legítimo esse tratamento de homens como sempre vilões, pois são eles que proporcionam tudo para as mulheres. Pessoal, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele foi preso injustamente, acusado de abusar sexualmente de uma mulher. Na época, no presídio, as pessoas que cometiam esse crime sofriam punições severas. E um cara novo, quando perceberam que ele era inocente, foi solto, mas já tava assim, ó, as consequências. Ele não voltou mais a ser pessoa normal. Segundo testemunha, ele trabalhava, tinha mulher, tinha filho. Agora a vida dele é essa. Ele é novo, mas tá assim, ó, dessas condições. You're ready to swallow your pride. I'm standing naked.